Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos um convidado muito especial, o António Domingos. Este convidado surgiu também daqui da opinião do meu irmão Gonçalo. O António estudou comigo na escola, por acaso temos um percurso escolar engraçado. E surgiu aqui nesta ideia, antes de eu introduzir, gostava que explicasse um bocadinho o que é que tu és, o que é que fazes, qual é a tua área e porque é que foste para essa área. Ok, então, como a Luísa disse, nós andámos na mesma escola, fomos da mesma turma durante algum tempo em Economia. Entretanto, depois quando acabou a escola, eu queria ter ido para a Marinha, eu não entrei na Escola Naval, pá, fiquei um bocado sem opções e pensei o que é que eu consigo fazer. Fui tirar Ciência Política e Relações Internacionais e ao início até queria estar mais metido na parte da política e depois apaixonei pela política externa e pela geopolítica e por todas estas áreas que envolvem os conflitos armados, a política internacional, como é que os Estados se relacionam entre si e desde aí tenho feito o meu caminho em Lisboa, por essa área. Ok, então só para ficar um bocadinho mais fácil para as pessoas perceberem, no teu dia a dia, o que é que isto significa estar relacionado com a política internacional e com essas políticas externas? Então, vamos por partes. O meu trabalho mãe, digamos assim, o meu trabalho principal, eu agora sou professor numa escola secundária, mas tenho, à parte disso, eu fui consultor político durante 2 anos e fazia lobby e continuo ligado, não diretamente a essa área, mas de forma indireta na análise dos conflitos. Então, basicamente, eu agora faço análise geopolítica e geoestratégia daquilo que existe e dos conflitos que vão acontecendo no nosso dia a dia. Ok, por acaso é curioso, nós estivemos a falar os dois um bocadinho sobre isso. Achas que é um tema complicado de explicar a nós, jovens? Porque eu, por exemplo, às vezes vejo um bocadinho aqui, não sei muito bem o que é que significa, como é que é de pesquisar, como é que foi a tua entrada nesta área num momento tão jovem, não é? Eu tive sorte também porque fui para uma faculdade onde os nossos professores davam-nos muito, muito apoio. E desde logo que entrei no curso em 2018, pá, depois de perceber que a política não era bem aquilo que eu não queria ser político diretamente, e comecei a tentar fazer uma interseção entre aquilo que eu falava no curso de política externa e depois também descobri a geopolítica. E muitas vezes eu acho que nós ouvimos estes termos assim um bocado complexos, geopolítica, geoestratégia, e muitas vezes até os usamos sem saber o significado. E eu basicamente consegui conjugar a geografia, que é uma disciplina que eu gosto bastante, a história, depois com a política. E essa interseção toda dá então a análise de política externa e de conflitos que eu faço atualmente. Ok. Sim, porque acho que até é engraçado os jovens, muitas das vezes estamos em Portugal e não ligamos nem temos bem a percepção do quão a política no exterior e noutros países e também possíveis guerras e tudo Conflitos. mais afetam Portugal, não é? Sim, E Uhum. diretamente. quão importante é o jovem também ter umas bases, não é? E de que maneira é que podíamos instruir os jovens ou ter uma pequena análise ou saber identificar o quão pode afetar Portugal nesse sentido, não é? Sim, Eu acho que o principal começa exatamente pelas conversas que as pessoas vão tendo nos cafés, nos jantares, nas palestras, estas próprias conversas. Eu sinto muito, e em conversa com outros colegas, sentimos que cada vez mais há uma necessidade e há uma crescente necessidade das pessoas em querer perceber o que é que se passa. Porque as pessoas ligam a televisão, vão às redes sociais e ouvem falar de guerras o dia inteiro, o aumento dos preços e nunca se percebe muito bem o que é que acontece, penso eu. É aquela análise que eu faço. Há outras razões que vamos explorar um bocadinho mais à frente, que há perguntas específicas para isso, mas eu sinto muito que há uma crescente necessidade de querer perceber o que é que se está a passar. Eu sinto muito isso. E assim que se vê alguém, olha, aquela pessoa fala de geopolítica, vamos tentar perceber o que é que está a acontecer, como se nós fôssemos às vezes, entre aspas, os magos da política externa e não simplesmente analisamos interações, digamos assim. Sim, eu acho que às vezes também é um bocadinho complicado. Eu acho que há muita informação, ou seja, hoje em dia tudo o que nós queremos pesquisar há disponível, inteligência artificial, redes sociais, há imensa informação, só que eu acho que às vezes é só complicado analisá-la, não é? Ou seja, o que é suposto nós procurarmos? O que é que tu achas que poderão ser os erros mais comuns que os jovens cometem ao pesquisar estes temas? Há alguma coisa que aconselharias? Eu sinto uma coisa, e aqui acho que tem que separar em duas camadas. A primeira, muitas vezes, assim, os jovens hoje em dia não querem saber de política. Isso é mentira. A geração de hoje em dia, nós os mais jovens, somos a geração mais politizada de sempre. Simplesmente informamos-nos por outras vias. Um jovem, necessariamente, para querer saber de política, não tem que ligar o canal do Parlamento e assistir o dia inteiro aos plenários e às reuniões que existem com os deputados.
há outras formas de comunicar. E a comunicação política também mudou muito com o passar dos anos, não é? E antigamente o que era uma comunicação muito mais tradicional e forma de comunicar, hoje em dia evoluiu para uma comunicação de redes. Há partidos que fazem isso melhor do que os outros e que perceberam primeiro esta mudança no ambiente de comunicacional, mas sinto que hoje em dia os partidos todos estão a tentar chegar até aí. Em relação a esta análise e como é que eu faço, tipo, eu acho que muitas vezes há um problema quando se fala de guerras, e eu vejo isso muito no espaço mediático, quando se escrevem, vocês devem reparar, houve mais um ataque aqui, houve mais um ataque ali, há mais um ataque no outro lado, os militares foram para aqui ou para o outro, e falamos muito da parte militar, que é extremamente importante, mas esquecemos sempre do principal, é que a guerra no final do dia é um instrumento político. É um instrumento político. Há várias formas de fazer política, seja através da diplomacia, negócios, acordos, por aí em diante. Sim, muito, de certa forma, os jovens até dizem, eu não quero estar ligado com a política, mas nós inconscientemente estamos sempre, Estás de ligado? uma certa forma, O que nós ligados à estamos a fazer política. agora é um ato político. O que nós É estamos a isso, fazer temos de agora saber desmistificar um bocadinho às vezes. aquela coisa, não quer saber disso para nada. Pá, devias, porque a tua vida depende disso. Exatamente, diretamente ou é isso. indiretamente. É verdade. Certo. Eu acho que também há a camada, portanto, a nível Portugal, não é? E nós percebemos a nível político em Portugal, e depois há esta área da política internacional, que ainda é outra camada, se calhar, de mais dificuldade de procurar essa informação, não é? Porque em Portugal conseguimos cá ter acesso mais facilitado, e estávamos a falar, portanto, estes partidos políticos com mais, aceder mais informação de uma forma mais facilitada, por exemplo, através das redes sociais. Aqui a parte da política internacional, como aceder a estes, porque eu vejo muito, portanto, às vezes, notícias, não é, de lá de fora, mas todas em tradução, às vezes não se consegue perceber muito bem como é que funciona. Como é que tu pesquisas essa política internacional? Tens algum meio mais fácil? Isto imagina, eu tive um professor, acho que até lhe posso chamar mentor, digamos assim, na faculdade, que o professor Miguel Monjardim, que ele é professor de Geopolítica e Geoestratégia, e foi a pessoa que, pá, basicamente me chamou ou me trouxe um bocado para este mundo, pelas aulas eram tão boas que eu interessei-me demasiado. E ele fala muito de uma coisa que é o nosso mapa mental. E imagina, eu quando acabei o curso em 21, o mapa mental que eu tinha não tem nada a ver com o mapa mental que tenho hoje em dia, a forma como eu estruturo o meu pensamento e a minha análise, não é? Há uma metodologia que eu sigo, está em constante adaptação, não é? Porque eu vou evoluindo, não é? E vou ficando cada vez mais maduro, até do ponto de vista intelectual e do ponto de vista da minha análise, e isso também evolui a forma como eu penso. Imagina, isto não há, como é que se diz, não há uma metodologia única para analisar um conflito ou política externa. Eu também tenho uma coisa que é, eu não me quis generalizar em toda a política externa. Claro, posso ter uma conversa contigo, sei lá, sobre o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, em janeiro, mas não é aquilo que eu considero a minha área de maior interesse. Por exemplo, eu gosto muito de estudar o Médio Oriente e a Europa de Leste, a Europa transatlântica, e então tento focar-me aí. E imagina, e analiso, eu tenho alguns, por exemplo, 3, 4 jornais que eu gosto de ler, não diariamente ou quando saem notícias. Há pessoas depois, opinion makers, que eu valorizo bastante em cada área específica e tento-se agir um bocado por aí. Depois, lá está, fazendo a interseção sempre com mapas, com a história, e isso consegue-me dar depois uma análise um bocadinho mais alargada para eu conseguir perceber com melhor profundidade o que é que está a acontecer. E por acaso, olha, interessante, tocando nesse tema de guerras do Médio Oriente, não é? Estamos perante uma neste momento e sabemos que, pronto, atualmente está a afetar Portugal a olhos mais simples, portanto, o que nós conseguíamos ver é o preço dos combustíveis subiu, não é? Isto é a primeira coisa que as pessoas viram e também foi a primeira coisa que passou nos jornais. No teu ponto de vista, onde é que isto pode afetar mais em Portugal, sem ser só a nível de combustíveis? Acima de tudo, e indo um bocadinho à gênese do problema, nós temos que perceber que hoje em dia o mundo é muito globalizado. Os países já não atuam sozinhos no mundo. E a partir desse ponto de vista, tudo aquilo que acontece numa determinada geografia do globo tem impacto noutras geografias através das cadeias de abastecimento dos determinados recursos, minerais, não minerais, o que quiserem pensar tem impacto. Só de nós pensarmos, por exemplo, esse tablet, para chegar até aqui, teve que fazer se calhar um caminho por 30 ou 40 países diferentes, onde matérias-primas e neste caso partes desse tablet foram montadas. E essa cadeia toda de abastecimento e cadeia de distribuição tem impacto, pois se uma parte dessa cadeia ficar comprometida, a outra toda vai afetar. Mas é curioso dizeres isso, porque, por exemplo, aconteceu a guerra e os combustíveis aumentaram, mas nós também temos uma reserva de combustível. E o que é que acontece? Eles aumentam logo o valor, sem antes sequer estarem a sentir esse custo, do meu entendimento. Isso a mim parece-me que acontece pela percepção do risco
não só que as gasolineiras têm, mas também as empresas que fazem Estão-se o a querer shipping. antecipar também um Sim, bocadinho claro. do Porque possível. imagina, nós ainda não começámos a sentir verdadeiramente o impacto nos combustíveis. E vou-vos dar um exemplo. Um navio petroleiro anda à velocidade de uma bicicleta. Vocês pensem o que é que demoraria de bicicleta a fazer desde o Estreito de Hormuz, ou seja, daquela região do Golfo Pérsico, até à Europa. Os navios que nós ainda estamos a receber ainda são navios que saíram do Golfo Pérsico antes da guerra começar há 3 ou 4 semanas. Por isso, os efeitos que nós vamos sentir são daqui a, pá, não quero precisar uma data exata, mas será daqui a 1, 2 semanas, digamos assim, e vamos começar a sentir. Por exemplo, hoje, há bocado, foi uma associação, ou foi a Comissão Europeia, já não me recordo, disseram que as reservas estratégicas de querosene, que é o combustível usado para os aviões, vai se esgotar daqui a 3 semanas na Europa. A partir daqui a 3 semanas vamos ter que começar a racionar combustível para os aviões. E isso depois tem um impacto brutal, não só no turismo, não é? Tem impacto em Portugal. Ou seja, há um impacto gigante desde o início, onde a cadeia de abastecimento começa, até ao consumidor final que somos nós. Mas de certa forma é legal a pessoa poder aumentar o valor sem antes sequer estar a, como tu dizes, né? Ainda não estamos realmente a sentir o que é, mas podemos legalmente aumentar com a previsão de risco? Eu essa parte em Isso termos jurídicos, não sei é dizer se há distinto. algum entendimento jurídico para isso Claro. acontecer. Aquilo que imagino que seja é que para antecipar um choque energético que vai acontecer e que está a acontecer, as gasolineiras, neste caso, antecipam-se e tentam mitigar os efeitos. Depois há aqui todo um embrólio também a nível fiscal e a nível, ou seja, aquilo que vai para o Estado e não vai para o Estado, e podes fazer uma comparação, por exemplo, entre Espanha e Portugal ou outros países em que o imposto sobre o combustível é mais em conta, há outros apoios do Estado, mas isto depois são opções de política interna de cada Sim, Estado-membro. claro. Mas por acaso é interessante, ou seja, estavas a falar sobre isso de teres visto agora esta notícia. Acontece muito, pelo menos a mim acontece, há imensas pessoas que acontece, da desinformação. Ou seja, quando começou a guerra, acho que foi imensa informação por todo lado. Era nas redes sociais, era nos jornais, era em todo o lado havia informação sobre isto, em todo o lado nós conseguíamos ver, depois havia vídeos adulterados, vídeos que não eram reais. Tu tens essa constatação que isto existe em massa? Achas que isso afeta a maneira como também tu possas fazer a análise destes conflitos? Porque eu há pouco tempo vi um jornal em que a própria pessoa estava a dizer isso, que às vezes torna-se complexo nós analisarmos estes conflitos quando há uma desinformação tão grande que eu já não consigo perceber o que é real e o que é que não é real. Sim, isso é verdade, isso acontece, e imaginem, a desinformação tem que ser entendida como uma arma. A desinformação é uma arma, e há vários exemplos onde isso foi utilizado. Podemos falar, por exemplo, desde a eleição, desde o Brexit, quando o Reino Unido saiu da União Europeia, a Rússia, através da agência RT, não sei se conhece a RT News, que é um canal de televisão, tem uma rádio, transmite para não sei quantos países, tem sede em Londres, é financiada anualmente por 400 milhões de dólares diretamente do Kremlin. Esta agência de notícias disseminou milhões de bots e trolls que contribuíram de falsa informação, não é? Que contribuíram para a tomada de decisão daquela população para a saída do Reino Unido da União Europeia. E teve impacto também noutras geografias, por exemplo, como nos Estados Unidos, onde houve interferência externa e prejudicou o resultado das eleições. Não sei dizer se tinha ganho ou a Hillary Clinton ou se o Donald Trump teria ganho também, mas o que é certo é que houve impacto. Aquilo que acontece e que eu sinto com a desinformação é que, imaginem, o espaço, e já falei disto algumas vezes com um amigo meu que é editor de redes sociais do Expresso, e ele diz muitas vezes, e nós temos esta conversa, é que não existe regulação para o espaço nas redes sociais. Vocês veem a quantidade de vezes, imagina que uma pessoa escreve online, pá, e não há pudor nenhum sobre o ódio, ou seja, sobre a disseminação de conteúdo que é errado, porque sentimos bem que não há bem uma fronteira para conseguir Difamação, Sim, há uma tudo, isso é liberdade, uma há uma loucura. liberdade aí nesse aspecto. para analisar conflitos. Claro que isso existe, logicamente, até porque os beligerantes, ou seja, os atores em cada conflito, sentem a necessidade de alterar a narrativa consoante o espaço mediático. E não quero entrar por esse conflito, mas vou-vos dar um exemplo. Aquilo que aconteceu, por exemplo, o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza e na Cisjordânia e por aí em diante. E eu não estou aqui a tomar lados, não é esse o objetivo. Só para perceberem que na dimensão social e mediática, o Hamas ganhou a guerra. Porque conseguiu pôr como patinho feio, entre aspas, o Estado de Israel. E aqui a conversa é à parte de quem é que tem razão, não é essa a conversa, mas do ponto de vista social e mediático, aquele conflito ganhou outras proporções. Dou-vos o exemplo. Em janeiro morreram 55 mil pessoas em 2 dias no Irão. Foram assassinadas pelo Estado iraniano.
Viram notícias sobre isso? Grandes notícias, grande cobertura. Não viram, porque a narrativa, ou seja, também não é alimentada nesse sentido, sim. Ok. Sim, e até acho, por exemplo, o Trump é um mestre muito desse tipo de estratégia, Sim, usando a mediático. informação e dar um bocado aqui a volta. A parte Hoje em dia mediática. criou-se muito aquela ideia de que tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade, e isso não existe. É Há verdade. uma verdade. Uhum. Há várias interpretações do problema, mas a verdade a nível factual há uma. Não há várias formas de descrever a história. A história tem um fio condutor. Nós podemos é fazer depois diferentes interpretações daquele momento histórico, mas nós não podemos adulterar o sentido com que a história é escrita, porque depois muitas vezes dá-se a reescrição da história e isso é bastante perigoso. E isso acontece. E o presidente Trump é, é expert É a prova viva. em fazer Yeah. isso. Sim. Exato. Pegando agora um bocadinho neste mercado imobiliário, ou seja, portanto, estamos perante esta instabilidade, não é? A nível internacional, e há bastantes notícias e cenários de procurar um mercado seguro, não é? E investir no mercado seguro. Consideras que Portugal é um mercado seguro ou não consegues quer fazer essa análise já? Acho que não podemos assumir perentoriamente que Portugal é um mercado seguro para o imobiliário, digamos assim, porque nós, ou seja, nós estamos reféns a certo ponto da nossa geografia, não é? Portugal, imaginem, hoje em dia nós temos uns Estados Unidos que estão muito mais instáveis do ponto de vista político e na nossa aliança com a Aliança Transatlântica. E se vocês pensarem bem, o país que faz fronteira com os Estados Unidos somos nós. Da Ilha do Corvo e das Flores até Boston são cerca de 4 horas de voo. Isto não é nada. Sim. Ou seja, nesse ponto de vista, Portugal também tem uma posição geoestratégica, ou seja, o que é que se quer dizer? A interseção de fatores geográficos com fatores estratégicos, não é? E temos uma posição determinante nesse sentido pela nossa geografia. Tu digas-me assim, o mercado vai ser afetado. Claro que vai, e foi daquilo que eu disse há bocado, através da globalização. A partir do momento, se quisermos ir, por exemplo, ao mercado do arrendamento, se houver um choque energético e se as pessoas forem aconselhadas, como já foram noutras geografias, a poupar ou fazer deslocações estritamente necessárias, se calhar as pessoas vão evitar deslocar-se para outras geografias, não é? E vir para Portugal, porque o preço dos combustíveis aumenta bastante, por exemplo. Os bilhetes de avião irão aumentar bastante também. A nível da construção civil, por exemplo, o petróleo não tem uma incidência direta, porque não é as casas não são feitas de petróleo, mas a energia que é usada para fazer cimento e outros compostos das construções precisam de combustíveis fósseis. Sim, a inflação acontece num todo, não é? Sim, o Yeah. transporte destas mercadorias, destes materiais, também é afetado pelo aumento do combustível. Ou seja, está interligado. diretamente não há um aumento dos preços, diretamente das matérias-primas, mas sim dos compostos, não é? A cadeia de distribuição e de abastecimento Passa a que ser uma vai dar a isso consequência. mesmo. Sim. Ok. Então, é porque nós temos muito este ponto de vista. Portanto, quando houve, por exemplo, a altura do Covid, não é? Que não é uma guerra, obviamente, mas foi uma crise na altura, havia muito esta questão, portanto, os voos foram cancelados, mesmo a nível intermediário, ou seja, a nível de festas e tudo, houve um grande cancelamento, mas a nível imobiliário, não Nós aí sentimos sentimos. uma coisa importante. Houve ali um período de estagnação porque os estrangeiros não conseguiam vir para Portugal, Claro, não obviamente. conseguiam marcar Os viagens, aviões. não é? Mas a partir do momento que foi desbloqueado isso, nós sentimos uma dimensão de compras. Por exemplo, aquilo que não se comprou naquele espaço de tempo de 1 ano ou 2 anos, comprou-se logo tudo em um espaço de meses. Foi. É, Nós não- sentimos muito isso. Nós não sabemos se é o medo, esta questão do medo faz a compra impulsiva, porque podia Houve ser aquela o- adaptação, não é? De o que é que vamos fazer agora com isto. Exato. E houve essa necessidade das visitas virtuais e essa Sim, inovação sim. nesse sentido. À E distância. depois de haver essa adaptação, sentimos um impacto tão grande de compras Verdade. e depois estabilizou-se um bocadinho mais. Mas sempre com uma evolução. Se tu disseste uma coisa que foi relevante, foi a compra por impulso. E eu acho que, imagina, quando falamos, e há bocado esqueci-me de dizer, em Portugal nós temos que pensar que nós somos um país politicamente estável, somos um país que economicamente é estável, mas tem salários muito, muito baixos, ou seja, isso faz com que nós não tenhamos tanto poder de compra, e somos um país que a nível geopolítico, pela nossa geografia, também temos alguma volatilidade. Porquê? Porque estando na nossa geografia e não tendo umas forças armadas extremamente poderosas que consigam dissuadir outros comportamentos, há essa intrusão. Eu acho que isso não está tão presente quando uma pessoa vai comprar uma casa, mas isso existe, ou seja, na confiança, por exemplo, de investidores internacionais. E vocês têm, por exemplo, aquelas pessoas que se calhar preferem guardar o dinheiro para não investir porque não sabem o que é que vai acontecer, a incerteza, não é dito ao seu investimento, mas também outro tipo de investidor que tem mais capital disponível e que não se importa e que até é útil apostar consoante maior for o risco.
E acho que esse investidor, por exemplo, pode ser o que agora pode entrar mais neste momento Sim, eu, por exemplo, no no meu mercado. dia a dia, trabalhando neste ramo, sinto, falando com americanos, que eles estão com um grande descontentamento com o Trump, não é? Sim, claro. E pronto, e veem que Portugal é uma das zonas de interesse e que tem havido algum interesse da parte dos americanos em investir, não é? Portanto, Exato. com essas atitudes e essas decisões do Trump, tenho sentido realmente. É curioso porque, ou seja, num período destes como guerra ou crises, na minha opinião, ou aquilo que eu achava que pudesse ser automático é este receio. Portanto, retrair, não investir por agora, vamos ver o que é que acontece. A nível do povo português, obviamente, inflação acontece, acaba o poder de compra, já existe pouco, não é? Então fica mais complicado dos portugueses conseguirem investir em habitação, mas depois o que acontece na realidade é contrastado com isto, ou seja, temos visto um aumento de investimentos na nossa zona, um aumento da vinda de estrangeiros e, por exemplo, especialmente o mercado americano tem vindo muito para Portugal. Nós na imobiliária sentimos esta crescente deste mercado para o nosso lado, e Mas é engraçado esquisito, o é António ter curioso. comentado isso. Nós não, se calhar o estrangeiro nem sequer pensa nisso, no quão Sim, perigoso também pode ser investir aqui, não é? Porque podemos rapidamente, Portugal pode ser afetado de uma maneira. A instabilidade político-social que se vive nos Estados Unidos, depois, ou seja, tem impacto lá e as pessoas procuram, lá está, outras geografias para alocar os seus investimentos. Portugal, pá, historicamente, é um território estável. Temos bom tempo, não temos muitas catástrofes, somos um país extremamente seguro, temos forte coesão social, ou seja, somos um país depois que somos, não me está a vir a palavra em português, somos um país muito friendly, não me está a vir a sim, palavra. amigável, ou Muito seja, amigável, sim. amigável. Uhum. Somos um país, ou seja, que recebe bem e as Certo. pessoas sentem-se seguras Estamos também. habituados ao estrangeiro, por exemplo, em Exatamente. Espanha já não é tanto, já são dependemos mais deles. nacionalistas. Mas Dependemos. imaginem, um país que depende, não inteiramente, mas uma grande parte do seu profit vem do turismo. Nós somos um país que está muito volátil, nós estamos muito na corda bamba, digamos assim, face aos acontecimentos que se passam noutras geografias. Se calhar, por exemplo, as pessoas que se calhar prefeririam o Médio Oriente e o Golfo Pérsico, o sul da Europa, ali no Mediterrâneo, Grécia, Chipre, também aquela zona toda para fazer férias, se calhar vão-se deslocar para este lado porque estamos afastados da guerra. Mas se houver uma diminuição, por exemplo, o aumento do custo do querosene, o jet fuel, por aí em diante, se calhar as pessoas vão querer retrair-se de gastar demasiado e vir fazer férias para outras geografias porque não sabem o que é que a incerteza, que é muito importante aqui, lhes pode reservar. Sim, nós por acaso, falando da Grécia, nós tínhamos muitos clientes italianos que procuravam o Algarve para o arrendamento por causa da reforma. Havia uma vantagem na reforma deles. Eles agora foram todos para a Grécia porque a Grécia Sim. teve essa iniciativa de uma arrendamento. vantagem nos impostos na reforma. Uhum. E realmente na Grécia também tem havido pá, Sim, as pessoas que vinham para o Algarve estão a começar também a ir para a Grécia, alguns clientes. Sim, é curioso esta procura por Portugal, procura também pelo Algarve. Também há muito esta questão de procurarem o Algarve e não a grande metrópole, como é o caso Mas, de por exemplo, Lisboa. Portugal seria perigoso investir em que sentido? Tentando explicar um bocadinho melhor porque é que Portugal podia ser perigoso investir. Onde é que a gente somos mais fracos, digamos Aquilo assim? que me preocupa, imagina, a partir do momento em que nós não temos grandes ativos estratégicos, ou seja, grandes investimentos, por exemplo, o que é que um país hoje em dia, achas que é o turismo que nos permite chegar à mesa de negociações e exigir algo? Pois O, não. o turismo é um ativo seguro no sentido em que dá retorno garantido, mas a médio e longo prazo não traz riqueza estratégica a um país. Por exemplo, os investimentos em Sines que houve com o data center. Isso é uma tecnologia do futuro. É algo que nos mete à mesa das negociações, é algo que tem valor acrescentado brutal para o nosso país. Portugal está muito refém, por exemplo, e vocês já vão perceber isto muito melhor que nem é a minha área, mas da subida das taxas de juro ou da alteração aos spread Sim, estamos muito Claro. dependentes dos bancos. Do que é que vai acontecer? dos Estás estrangeiros, no muito fundo. tu estás muito dependente também das instituições europeias e do Banco Central Europeu, que vai definindo e fixando as taxas de juro depois Que nos vai afetar depois diretamente. para as Exatamente. pessoas que têm créditos, que é uma Sim, grande sim, parte sim. do mercado português. Que Exatamente. é uma parte gigante, e mesmo agora com os 100% então sinto que houve ainda mais, mais que aumentou, portugueses a claro. entrarem, não é? E muito mais jovens. Portugueses jovens a entrarem, que também está a suscitar muito esse medo, ou seja, já vi bastantes comentários e pessoas em preocupação de ter surgido esta questão do 100%, portanto terem entrado neste, e agora do nada guerra, portanto medo, como é que vai ficar esta questão do crédito, não é? E as preocupações. Acima de tudo, há uma questão que é muito relevante e eu acho que isto se vai prolongar um bocado no tempo, que é, nós até agora nunca tivemos que tomar certas
decisões, nem fazer certas escolhas a nível estratégico de segurança e defesa, porque tivemos do outro lado do Atlântico alguém que fez isso por nós durante os últimos 80 anos. E nós, sobretudo em Portugal, há outros países europeus que foram exatamente iguais, mas Portugal, por exemplo, prescindiu bastante da sua capacidade de projetar força e de projetar poder. E num país que tem uma área marítima bastante considerável e É muito muito superior à área aliciante. terrestre, nós temos uma função extremamente importante. O triângulo estratégico que se forma entre Portugal, continental, os Açores e a Madeira é brutal. O impacto que isto tem, vocês pensem que é a Foi uma entrada das razões no que mar fez com que Mediterrâneo. Portugal Certo. conseguisse tomar a Exatamente. proporção que conseguiu na história. Exatamente, Sim, a sim, sim, capacidade de sim. projetar força como nós conseguimos. A defesa, muitas vezes, eu ouço falar da defesa, é um investimento excedentário, mas vocês pensem que sem defesa não existe o resto. Sem soberania, sem integridade territorial, não existem investimentos em educação, em saúde, em pensões, em sustentabilidade social. Isto tudo advém depois de nós termos garantida a nossa defesa e integridade territorial. E aquilo que está a acontecer hoje em dia, por exemplo, o aumento que houve no investimento da defesa de Portugal do ano passado para este ano, foi um aumento bastante considerável. Nós este ano vamos investir 6 mil milhões em defesa. E não chega. E não é suficiente. E não é uma coisa que se consiga criar de um dia para o outro estalando um dedo. É algo que demora muito tempo a criar esta capacidade. E isso no curto prazo pode não ter impacto para quem vem, por exemplo, comprar uma casa, mas tem impacto no médio e longo prazo se nós não conseguimos tomar estas decisões. Porque posso-vos garantir uma coisa: se não formos nós a fazê-lo, vão haver outros Estados ou outros atores que vão fazer essas escolhas por nós e ocupar o espaço que é nosso por direito. Sem Sim, E dúvida isso alguma. preocupa-me bastante. Sim, por acaso nunca tinha pensado dessa maneira, mas Dessa é, mas forma. é Mas verdade. é por isso que eu acho que este tema é interessante e eu sinto que há muito pouca informação leve sobre este tema, não é? E muito menos este tema ser falado por pessoas jovens. Acho que é um tema com, às vezes, sempre frases muito complexas, escritas complexas também, e é um tema muito esquisito e acho que as pessoas também às vezes não olham para o big picture, para o cenário em grande, e olham só portanto, o que é que isto vai afetar agora, hoje em dia, o que é que vai subir, o que é que não vai subir, e não numa perspectiva de longo prazo, que impacto é que isto vai ter na renda da minha casa, no meu empréstimo bancário, etc. Sim, que é engraçado até, nós vamos a vários eventos e os eventos estão muito direcionados para o investimento para o turismo. Apenas. Nós queremos é massificar o Apenas. turismo, que O é que uma coisa que ficamos mas reféns de... o que eu tenho reparado muito é que esses eventos também já são ingleses. Ou seja, o próprio evento já é falado em inglês. Já não é um evento em que se fala em preocupante. português. Nós estivemos em vários eventos agora e continuamos a ir com a imobiliária em eventos do outro lado, mesmo no Barlavento, e são eventos criados por instituições portuguesas, mas são sempre eventos com o texto e a fala sempre em inglês, porque já estamos rodeados de um povo muito estrangeiro e eles também querem estar ativos e participarem nesses eventos. Então, para conseguir esta inclusão, vai tudo por esta linguagem. E era um bocadinho isso só que eu queria finalizar. Portanto, eu percebo que aqui a guerra pode ter impacto, portanto, no bolso diretamente dos portugueses, não é? E pode ser cada vez mais complicado para o nosso poder de compra, muito no mercado imobiliário. Achas então que o mercado estrangeiro pode vir a não investir tanto, também, por exemplo, por fecharem esta questão de combustíveis de viagens, ou achas que isto pode não influenciar Eu esta não guerra gosto, ou específica? seja, eu não gosto para ver um cenário, eu Claro. não gosto de fazer futurologia. Sim. Aquilo que eu gosto de pensar às vezes são os vários cenários possíveis face às condicionantes estratégicas que nos aparecem no caminho. Aquilo que eu vejo hoje em dia e aquilo que podemos concluir é que houve uma ruptura brutal no sistema internacional. Não começou agora, não começou com a guerra da Ucrânia, tem vindo a acontecer no tempo. E a questão aqui é que eu gosto de olhar para isto, imagina uma grande equação e ela cada vez tem mais variáveis diferentes e mais incógnitas e não se consegue perceber o resultado final. Aquilo que eu sei dizer hoje em dia é que o sistema internacional, como nós o conhecíamos até agora, acabou. Isso acabou completamente. Porque deixou de, ou seja, os Estados que o suportavam deixaram de ver respondidos as suas preocupações. Este arranjo institucional que se arranjou depois da Segunda Guerra Mundial já não responde aos interesses estratégicos da potência dominante, os Estados Unidos. Até porque há outros atores que começam a surgir e podem ocupar esse espaço. Ou seja, aquilo que me preocupa é esta bigger picture, no sentido em que quais é que vão ser os futuros daqui para a frente? Os futuros possíveis, há vários. Quais é que são as escolhas estratégicas que nós europeus vamos tomar? Percebemos neste momento que os Estados Unidos deixaram de ser um aliado 100% seguro. Vamos ter que tomar outras escolhas, vamos ter que fazer novos investimentos. Por exemplo, a Europa está muito refém da importação de energia. Qualquer continente, qualquer território, geografia que esteja dependente da importação de energia é refém. E nós não temos energia.
E Nós não temos produzimos capacidade energia, para, nós para, perdemos essa para, para capacidade. fazê-lo, sim. Vocês não espantem daqui a uns anos que se começa a falar ou começa a ser mais notória a exploração de minério ou de recursos minerais no mar português, o mar Algarvio, E no mar dos Açores. aliados a países, por exemplo, a Espanha. A Espanha, Portugal podia muito bem aliar-se no sentido de Estabelecer mais cooperação bilateral entre os dois povos, vai ter que acontecer. E a Europa, há uma coisa que a história nos diz e que é muito bom, é que a Europa em momentos de grande crise tem uma grande capacidade de união e de resiliência. E eu acho que isso está a acontecer neste momento. Vai demorar algum tempo, mas eu acho que a médio e longo prazo não vamos ficar destruídos, nem vai tudo acabar. Vai ser outra range diferente. O sistema, imaginem, uma panela de água a ferver, estou-me a alongar muito, não estou? Não, está Uma perfeito. panela de água a ferver, imaginem cheia de água a borbulhar. Isso é num contexto físico chama-se entropia. Se essa panela, quando baixamos o lume ou tiramos a tampa, a água volta a acalmar. Imaginem isso num sistema. O sistema neste momento está numa turbulência brutal. Ele vai voltar a reequilibrar. Nós ainda não percebemos qual é que é esse novo equilíbrio, mas ele vai acontecer. Exato. Sim, estamos Sim, sim, todos a sim. surfar uma grande onda que vai agora Arrebentar, não é? Mas, por exemplo, uma pergunta que eu gostava de fazer era de que forma nós portugueses podemos contribuir nesse sentido? Porque muitas das vezes a gente só pensa na parte do turismo, como criar, se calhar, um evento, como estávamos até inclusive a pensar sobre, Sim, sim, sobre o sou mar, a mas de parte que do forma é mar. que podíamos também contribuir para realmente o que Portugal efetivamente necessita, não é? Acima de tudo, antes de pensarmos sequer em, seja, questões mais materiais e mais práticas dos investimentos, há uma coisa que em Portugal falta muito. Nós temos que criar rapidamente uma cultura estratégica neste país. Cultura estratégica não só para estes eventos dos grandes conflitos internacionais e por aí em diante, mas também em termos de resiliência para tempos de crise. E vocês tivemos 2 exemplos agora há pouco tempo e que ninguém soube aquilo que tinha que fazer. Questão do apagão elétrico. As pessoas, em termos de proteção civil, não têm conhecimento, não há uma capacidade de organização do nosso povo como um todo. E nós temos que funcionar como uma equipa em momentos de grande crise. A questão dos incêndios, todos os anos acontece, é permanente. Não há uma cultura estratégica, ou seja, nós hoje em dia já podíamos ter acabado com esse problema há muito tempo, mas não existe, por um lado, a vontade política, que é fundamental, mas por outro lado também as pessoas. Nós somos muito o país do... Conseguimos, no outro dia o Presidente da República disse uma boa frase, que nós somos muito bons, somos os campeões do improviso. E isso é verdade. E isto funciona depois porque há uma entreajuda brutal entre a população, entre a sociedade, que é fundamental. O português sempre foi muito amigo. Eu, por acaso, notei nisso quando houve agora as inundações para os lados Na Leiria. a Leiria e tudo mais. Por exemplo, Luxemburgo, os portugueses que estão em Luxemburgo ajudaram muito E os da Portugal. Irlanda vieram Os para da- cá, é verdade. ajudaram Nota-se É aí mesmo que ele aí fala. a instalação É elétrica. essa ajuda, ou seja, essa nós ajuda. funcionamos no improviso porque depois temos esta questão amigável, como falámos ainda há E bocado. as coisas correm bem. Deixa lá ver como Por é que isto agora. vai, que isto dá, Vai indo, dá para sim. fazer. Yeah. O que é que eu queria? Eu queria te fazer uma pergunta que é, portanto, nós no mercado imobiliário damos muito um conselho, principalmente neste podcast, às pessoas de tentarem analisar este investimento neles próprios, portanto, investirem em comprar casa, fazerem um pé de meia. Isto na nossa área imobiliária. Tu, na tua área, qual é que era o hábito que aconselhavas um jovem a criar para estar mais dentro deste tópico? Boa pergunta. Eu acho que acima de tudo a base é mesmo ler história. Porque imagina, há um problema hoje em dia em que nós temos uma janela de análise muito curta. Nós estamos reféns da quantidade de conteúdo, que era aquilo que falaste há bocado, e de informação que surge. São milhares de notícias diferentes, milhares de vídeos, e isso faz com que a nossa janela de análise reduza-se muito ao momento do presente. E qual é que é o problema disso? É que faz-nos diminuir o nosso espectro de análise de acontecimentos do passado, mas que são muito úteis para interpretar o presente e tentar, não é prever cenários, mas conseguir Antecipar, identificar é verdade. futuros possíveis. Ok. Analisar, por exemplo, a guerra do Médio Oriente não começou no dia em que o Hamas atacou Israel. A guerra no Irão não aconteceu agora a partir em 22, quando os Estados Unidos, quando o Irão retaliou um assassinato numa embaixada no Iraque. Não começou a guerra da Ucrânia, não começou em 2022. Ou seja, por nós tentarmos muitas vezes analisar os problemas só no presente, a análise peca logo por aí. Perde logo a validade que tem, porque não olhou para o passado, para a história. E na história, as respostas já estão escritas. Mas Isto é cíclico. Por exemplo, as Ok. pessoas, quem investe em ações ou fundos ou esse tipo faz um bocadinho isso. E Ele, tem que ele fazer. vai analisar um bocado a história. Exato. E tem que Se nós fazer. tivermos uma percepção da história portuguesa e o seu desenvolvimento, conseguimos, de certa forma,
antecipar ou ter uma Se tu, fores- perspectiva se do tu que é que fizeres, poderá ou se não. tu fizeres uma pequena pesquisa, É tu vais verdade. ver que os grandes CEOs, os grandes empresários, todos eles têm um conhecimento de história brutal. Certo? Todos eles sabem Faz perfeitamente o que é que sentido. aconteceu, Claro. sabem a geografia. E se nós conseguimos criar uma interseção muitas vezes entre a história, a geografia e a política internacional, temos as respostas. As respostas estão muitas vezes ou nos mapas ou na história. O problema é as pessoas não olharem para aqui e perderem-se em fé diverse de reels de um minuto que tentam explicar uma realidade bastante complexa naquele momento. Imaginem, há pessoas que o fazem e eu não estou aqui a criticar essas pessoas. É uma Claro. forma de ganhar a vida. Eu Sim, prefiro na fazer tua de outra opinião. forma. Claro, é giro. As áreas depois acabam por ser todas um bocadinho iguais. Ou seja, tanto no teu lado achas importante rever o passado e analisar isso, tal como no imobiliário também é um bocadinho assim. O analisar o passado, não para prever o futuro, mas para estarmos um bocadinho mais conscientizados do que é que já aconteceu e o que é que pode vir a Exato, acontecer, isso não até é? foi uma boa analogia. Imagina, se vocês no mercado imobiliário não analisarem o contexto Claro, onde existe, não vão começar, querem vender casas agora, vocês têm que estudar um território, perceber o que é que aconteceu no passado, quando é que se construiu, quando é que não se as construiu. crises que a nível existiram, De certa como é que forma, estamos a afetaram. presenciar um bocadinho aquilo que não nessa proporção, mas por exemplo, quando aconteceu o subprime, não é? Não estamos na mesma proporção porque estamos mais protegidos nesse sentido, mas estamos possivelmente a chegar a esse ponto. Vai haver, de certa forma, ou não, um pequeno crash Pois. no imobiliário. Há a porque previsão, mas não há. Está aqui tudo ainda a especulação. Está tudo em especulação de Temos momento. aqui uma pequena análise, se fomos a andar para trás 20 anos, conseguimos, se calhar, analisar, perceber um bocadinho o que é que Certo. pode acontecer. Uhum. Sim, e consegues criar não um futuro, mas Exato. vários futuros possíveis, E, não é? e preparaste nesse sentido, gostei sem dúvida. eu gostei muito dessa perspectiva, ou seja, não prever o futuro, mas analisar, portanto, Vários cenários. vários cenários. Sim, Isso é é isso. bastante interessante. É nesse, É um é nesse bom- plano que eu gosto de me colocar, normalmente. Ter vários sentido. planos, É né? nesse Um plano plano. A para aquilo, Sim. um plano Não, para aquilo. ou seja, não te focares apenas numa coisa que vai acontecer, abrir cenários e veres como é que em cada É cenário um podes bocadinho está projetar. ligado com o investimento imobiliário, é um bocadinho de diversificação do teu investimento. Se Certo. centralizar só o teu dinheiro todo Sim, naquele tipo de imóvel, não é tão Pode não correr seguro. tão bem. Devias Claro. diversificar. ok. E não, yeah. Podíamos alongar-nos, acho, muito mais. Acho Sem que estas dúvida, estou a conversas adorar tinham- este tópico, por acaso. Esta conversa tinha muito. Há muita ligação do mercado imobiliário com a política, né? Com a política internacional, então também muito. Mas eu diria que ficámos um bocadinho por aqui. Vamos ver também um bocadinho a perspectiva que os espectadores têm. Podem fazer perguntas à vontade. Foi a primeira vez que tivemos o António, mas espero que seja a última. Muito obrigada por teres Obrigado vindo. eu foi um pelo gosto. convite. Obrigada. E vemos no próximo episódio. Obrigada.